Annyeonghaseyo, Henrique Imida, bem-vindos ao Coreano Online. Se você quer aprender coreano, acesse coreanoonline.com. E hoje nós estamos aqui com mais um Dúvidas de Coreano, para responder as dúvidas que a gente tem visto por aí. E lembrando, se você tem alguma dúvida, escreva aqui nos comentários e talvez pode ser a próxima a ser respondida, tá bom? Essa dúvida aqui é uma dúvida bem interessante. Vamos a ela. A dúvida é essa: os coreanos não enxergam a diferença entre azul e verde? Mas que diabo de pergunta é essa? Será que os coreanos têm algum problema de vista? Será que eles têm um sério problema que eles não conseguem ver a diferença entre azul e verde? Qual que é o motivo dessa pergunta? Bom, para quem está começando a aprender coreano, para quem já sabe um bocado, quando começa a conviver com os coreanos vai perceber que às vezes eles vão usar uma palavra que a gente aprende como sendo uma palavra para a cor azul, mas eles estão apontando para alguma coisa que claramente para a gente é verde. Por exemplo, parambur. Eles falam, por exemplo, o sinal do trânsito, abriu, está verde agora. A luz está verde do sinal de trânsito. E aí eles usam uma palavra que a gente aprende que é azul, né? Se você estudar as cores todas, você vai ver que, por exemplo, a mais comum que a gente usa para dizer azul é paran색, que vem de paratá, que a gente vai ver aqui. Mas então, por que eles fazem isso? Na verdade, você vai ver muito mais pessoas mais velhas chamando a cor do sinal de trânsito de cor azul. Os mais jovens já estão começando a usar mais a outra cor que é mais para verde. A gente vai ver mais sobre isso. Mas qual que é o motivo disso? Bom, para chegar lá, vamos fazer uma pequena introdução aqui, porque não é uma resposta tão simples assim. Vocês vão ver aqui esse espectro de cores. Vocês podem ver que o espectro de cores ele não vem em quadradinhos, né? As cores não vêm separadas em caixinhas, né? A gente é que separa as cores, assim, no que a gente considera cada cor. Então, quando você vê esse espectro de cores, que está aqui atrás de mim, como você já tem as palavras na sua cabeça da sua língua, que é o português, você já automaticamente identifica algumas cores, né? Você olha ali azul, verde, amarelo, vermelho. Só que se você olhar bem, nessa transição entre as cores tem muitas cores diferentes, né? E por que a gente às vezes não tem uma cor específica, um nome específico para essas cores? Ou às vezes a gente tem, mas está dentro da mesma caixinha. Por exemplo, aqui se você vê a cor azul e você vai passando assim mais para cima, você pode dizer, ali é azul claro e ali é azul escuro. Aí tem verde claro, verde escuro, ou seja, a gente coloca dentro do mesmo espectro, é uma variação da mesma cor. Mas, por exemplo, o vermelho, por que quando o vermelho vai subindo ali, em vez de você chamar de vermelho claro, você chama de rosa, né? Então a gente já mudou a nomenclatura para algumas cores, então não é um padrão muito certo. E às vezes quando está entre verde e amarelo ali exatamente? Bom, algumas pessoas adoram especificar cores e tem cor para tudo, né? Às vezes eles usam objetos, ou azul celeste, ou verde musgo, coisas assim para especificar aquele tom exatamente, né? Mas sempre parece que é uma variação de uma outra cor, verde musgo, ou seja, na cabeça da pessoa é um verde, mas tem uma outra tonalidade. Isso é assim porque nas línguas essa nomenclatura é um pouco arbitrária, porque as sociedades não veem as cores, ou pelo menos tradicionalmente não viam as cores da mesma forma. Então, por isso que você tem aquela história, né, que é famosa dos esquimós, que tem muitos e muitos tons de branco. Por quê? Porque eles vivem num lugar que tem tanto branco, tanta variação, que eles conseguem distinguir melhor, né? Eles conseguem ter essa percepção. Em alguns outros lugares, não tem, por exemplo, uma palavra específica para cor laranja, cor marrom, cor rosa. Às vezes são variações da mesma cor. Normalmente a cor vermelha, por exemplo, que é uma cor muito comum, vermelho, preto, branco, essas cores assim são muito presentes em praticamente todas as culturas, mas algumas cores são mais arbitrárias. E a cor azul é uma delas. Existem muitas pesquisas que mostram que tem várias línguas no mundo que não, pelo menos tradicionalmente, não tinham
uma palavra para a cor azul, especificamente. E o coreano é uma dessas línguas. O chinês também tem esse mesmo caso, o vietnamita, tem muitas outras línguas, se você pesquisar, tem muitas línguas que não tinham uma palavra para a cor azul, porque considerava como uma variação de tonalidade do verde. Então é por isso que a gente tem esse problema hoje. Por quê? Nesse mundo mais globalizado, né, em que a gente aprende muitas outras línguas, daí a gente aprende palavras, aprende cores que antes na nossa cultura não teria, né? Então, por causa disso, hoje os coreanos começam a ter mais consciência dessa divisão de cores, assim, né? Do azul e do verde. Só que antigamente não tinha uma palavra específica. Mas nós vamos ver aqui algumas palavrinhas que podem gerar essa confusão. Vamos começar então com palavras que são puramente coreanas, são palavras nativas coreanas, para demonstrar aqui por que tem essa confusão. A primeira palavra que a gente vai ver aqui é essa aqui, que é puruda. Puruda. Puruda é um adjetivo que significa, pode ser traduzido como azul e também como verde. E a outra palavrinha é parata. Parata, que é a que a gente mais usa para dizer a cor azul mesmo, né? Quando a gente vai ensinar coreano. E a pessoa pergunta, como é que se diz azul? Normalmente a gente vai usar parata, é a mais azul de todas, vamos dizer assim. As duas palavras são puramente coreanas, ou seja, não teve influência do chinês, então elas podem ser conjugadas, ok? Normalmente puruda fica purun antes da palavra e parata fica paran. Vamos ver alguns exemplos? Bom, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é purun pada. Pada significa mar. Então, aqui no caso, esse purun significa um mar azul. Alguém pode até dizer, mas tem mar às vezes que parece meio verde, né? Tudo bem, mas normalmente a gente usa a cor azul para descrever o mar, né? Então, purun pada é mar azul. Mas essa mesma palavra pode aparecer aqui nesse sentido de verde, né? Purun sup. Sup significa floresta. Então, purun sup é floresta verde. Então vejam que é a mesma palavra usada tanto para azul quanto para verde. E a outra palavra parata, a gente vai ver agora. Um exemplo de azul é paran haner. Haner significa céu. Então, paran haner é céu azul. Mas paran também pode aparecer nesse sentido, olha, de paran chandi. Chandi significa gramado. Então, paran chandi seria um gramado verde. Então, olha que confusão, né? Tanto puruda quanto parata podem significar tanto azul quanto verde. Se você fizer uma pesquisa, né, e linguistas adoram fazer isso, né? Você vai descobrir que tem mais casos em que parata é usado como azul e mais casos em que puruda é usado como verde. Então, por isso que a gente prefere usar parata para dizer azul. Mas as duas podem ser usadas para as duas cores em contextos diferentes, ok? Agora a gente tem também palavras de influência chinesa, né? Aqui em coreano a gente chama de hanja, que são os caracteres chineses usados na língua coreana. Então tem muitas palavras, estima-se que cerca de 60% do vocabulário coreano vem do chinês. Então muitas dessas palavras também foram trazidas, né, para expressar cores. Vamos ver duas dessas palavrinhas. A primeira delas é chorok. Chorok. Vocês podem ver aqui, tem em coreano, né? E aqui em chinês. Na verdade não é o chinês da China mesmo, é o hanja, né, que é o caractere chinês adaptado aqui. E chorok, na verdade a cor verde aqui é esse caractere aqui, né, que significa verde. Esse cho vem de grama, então seria o verde da grama. Essa palavra chorok, ela é muito usada para dizer verde. E esse verde essa palavra não pode ter um sentido de azul, então ela é verde e só verde. E outra palavra também que vem da mesma raiz do chinês é no. Vocês podem ver aqui que é o mesmo ideograma.
esse no é o mesmo ideograma de ro. Em coreano tem muitas palavras assim que vieram do chinês que tem essa alternância do N com o som de ra, né? Então, chorok e nok, o nok seria o verde mais puro, né? Então, essas duas palavras significam só verde, ok? Então, elas não têm o sentido de azul. Vamos ver exemplos com essas palavras? O primeiro exemplo é para dizer a cor verde, né? A palavra mais comum para cor verde é choroksek. Sek significa cor, então choroksek, cor verde. Outro exemplo com chorok, chorokpul. É o que eu estava falando. Hoje em dia, as pessoas mais jovens principalmente usam muito para falar, por exemplo, do sinal do trânsito, né? Olha, abriu. Eles não falam assim, abriu. A gente fala abriu, né? Ficou verde. Na verdade, eles falam ficou verde, tá verde. Então, chorokpul é a luz verde, ok? E com o nok, nós temos a palavra nokcha. Cha significa chá. Então, nokcha é chá verde, que é um chá muito bebido aqui na Coreia e nos países do leste da Ásia, né? E por fim, temos essa palavra aqui, noksekdang, que esse noksek seria a cor verde também, e tang é de partido. Então, Partido Verde. Vários países têm esse partido exatamente com essa nomenclatura, né? Partido Verde, um partido que defende mais as causas ambientais. Então, em coreano, a gente usa nok. Então, chorok e nok a gente usa só para cor verde. Mas nós temos mais uma palavra de origem chinesa que também vai confundir mais um pouquinho. E essa palavra é chong. Chong. Então, vocês podem ver aqui em coreano e o ideograma que a originou. Chong. E chong pode ter o sentido tanto de azul quanto verde, para confundir também, né? Para variar. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo com chong é 청바지. 청바지. 바지 significa calça, ou calças. E 청바지 literalmente seria calça azul, calças azuis, mas é a palavra usada para dizer calça jeans, ok? Porque o jeans originalmente era... Hoje em dia tem de várias cores, mas originalmente era praticamente só azul, né? Então, 청바지, calça jeans. Ou, literalmente, calça azul. Vamos ver outro exemplo. Temos aqui também 청와대. 청와대, se você não sabe, é o palácio do presidente da República aqui na Coreia, 청와대. E esse 청 significa azul. Inclusive, essa casa é chamada de Casa Azul. Né? Nos Estados Unidos tem a Casa Branca, da Argentina tem a Casa Rosada, né? E aqui na Coreia tem a Casa Azul. Literalmente, a Casa do Telhado Azul, né? 청와대. Então, nesse caso, é traduzido como azul. Mas tem também exemplos com sentido de verde, como, por exemplo, 청포도. 포도 é uva e 청포도 é aquele tipo de uva, a uva verde. Então, você vai no supermercado, você vai ver lá 청포도, é um tipo de uva, uva verde. E outro exemplo também com o sapinho, né? É o 청개구리. Inclusive no Coreano Online a gente tem um mini curso de lendas coreanas e a gente conta a historinha do 청개구리, que é muito famosa aqui na Coreia. 청개구리 é o sapo verde. Deve ter algum sapo azul por aí, mas eu acho que na Coreia não deve ter. Então esse 청 é de verde mesmo, ok? 청개구리. Então 청 é uma palavra de origem chinesa, mas que também pode significar azul e verde. Tá bom? Então, para resumir toda essa bagunça aqui de cores, né? A gente pode mostrar aqui com esses dois círculos, né? Do lado de cá tem um círculo de palavras usadas para a cor verde, aqui um círculo de palavras para cor azul. E aí nós temos no meio, né? A palavra puruda, que é puramente coreana, a palavra parata, também, que é a palavra nativa coreana, e a palavra chong, que é essa que a gente acabou de ver, que é de origem chinesa, e elas podem significar tanto azul quanto verde, ok? Agora, para cor verde, como a gente viu, podemos usar as palavras chorok ou
no. Então, temos aqui no meio, na interseção, né, 3 palavrinhas que podem ser azul ou verde, e para verde, choro e no. E aqui do lado, para falar azul, alguma coisa que seja só azul e nada mais. Bom, pode ser que tenha alguma palavra em coreano que use algum objeto para dizer a cor daquele objeto exatamente, mas dentre essas palavras mais comuns para designar cores, não tem uma palavra especificamente para azul, justamente porque o coreano tem essa origem, está no meio dessas línguas que não diferenciava o azul do verde. O azul era uma extensão do verde, uma variação do verde, antigamente. Então, esse é o resultado. Pode causar um pouquinho de confusão hoje em dia, mas se você quer falar assim, olha, eu comprei um carro azul, a minha casa é azul, ou alguma coisa assim, você quer descrever alguma coisa, recomendamos sempre usar essa palavra aqui, olha, parata, que se você colocar antes da palavra vai ficar paran, ok? Então, se você quer falar um carro azul, parancha, uma casa azul, que não é a do presidente, quer descrever a minha casa é azul, pode falar paranjip, paran, handphone, o telefone azul, qualquer coisa, a gente recomenda usar a palavra paran, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, de respondendo dúvidas de coreano. Espero não ter me alongado demais, espero que vocês tenham gostado e, mais uma vez, quero que vocês escrevam aqui embaixo, digam o que acharam e deixem a sua dúvida também, que pode ser a próxima a ser respondida, tá bom? Muito obrigado e annyeonghaseyo. Tchau, tchau.